algo com os que estão aqui, com os outros que estão em casa vão ouvir, mas não vão entender como vocês vão entender. Porque a palavra de Deus, ela precisa ser captada no Espírito. Sabe por que tem muita gente que não está entendendo a palavra de Deus? Porque quer entender as coisas de Deus na carne, na vida natural. É impossível. Jesus disse isso no capítulo 6 de João. Ele falou: o que eu vos falo é do Espírito. Vocês só podem entender se vocês nascerem de novo. Por isso que eu prego e a multidão não me entende. Então nessa manhã, irmãos, Deus tem construído algo em nós. E muitas vezes, para a gente criar uma construção, nós vamos desconstruir coisas. Há 2 semanas atrás, eu preguei e falei um pouco sobre um principado chamado Mamon. E hoje eu quero falar sobre outro principado, que são demônios que dominam sobre a terra. E esses demônios, eles têm uma função. Mamon é um Deus, é um Senhor, que faz com que as pessoas amem o dinheiro mais do que a Deus. Faz com que o dinheiro roube o lugar de Deus. Mas existe algo que é pior do que o dinheiro ainda. Antes de eu falar sobre isso, eu tenho uma pergunta. Quem sabe aqui qual foi a sentença que Jesus morreu? Por que Jesus morreu? Qual foi a acusação? Os pastores não valem. Qual foi a acusação que fizeram sobre Jesus no tribunal para ele morrer? Porque ele estava diante de Pilatos, não tinha nada para falar dele, mas eles fizeram uma acusação. Eles levantaram 2 testemunhas. Sabe qual é? Abra a Bíblia, João capítulo 2. Irmãos, para você se alegrar, está sendo feito um franguinho ali. Meu Deus. Daqui a pouco você vai começar a sentir o cheiro. Oh, glória. Amém. João capítulo 2, versículo 17. E lembraram seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Então responderam ele aos judeus, dizendo: qual sinal tu nos mostra, vendo que tu fazes essas coisas? Versículo 19, dê atenção a esse texto. E Jesus respondeu dizendo: destrua esse templo de 3 dias, e eu o levantarei. Destrua, e eu em 3 dias o levantarei. Nós vamos ler depois outro texto. Já abra, por favor, em Êxodo, capítulo 32. Nessa manhã nós vamos falar destruindo os muros da religião. Os muros que nos cercam para não acessar as coisas que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes a gente pensa que o diabo está nos cercando, nos impedindo. Mas muitas vezes o que está nos impedindo não é o diabo, são as nossas crenças. Jesus vem à terra e ele não consegue, os homens que tinham todo o conhecimento da lei, não conseguiram ver Jesus. Por quê? Porque eles estavam cegos pela religião. Eles leram toda a lei, estudaram toda a lei de Deus, mas eles não conseguiram ver Jesus. Jesus falava para eles e eles não conseguiam ver. Por quê? Porque religião cega. Por isso que Jesus não nos chamou para ser religioso, ele nos chamou para ser filhos. Porque o religioso, ele se apega a algo. E eu sei que a palavra religião vem de religare, que significa trazer o homem de volta a Deus. Então, na verdade, se essa palavra fosse feita da forma correta, só existe uma religião verdadeira, que é o Filho. Mas religião, cada um tem uma. E diz o ditado popular que futebol e religião não se discute. Por que não se discute? Porque religião é fundamento, e não tem como mexer em fundamento.
Religião é um fundamento que a gente cresce e caminha sobre ele, e tudo que a gente vai construindo é a partir daquilo. É como se você fizesse uma casa, a religião é uma viga que sustenta embaixo, um pilar. Então nessa manhã eu quero te mostrar que nós precisamos destruir os muros da religião, para a gente acessar as coisas de Deus, para a gente acessar os caminhos que Deus quer nos levar. Jesus começa a pregar e ele faz muitos sinais, e se você for ver no capítulo 6 de João, Jesus fala assim, ninguém está acreditando em Jesus, nem a família dele acredita nele, e os irmãos dele falam, você não pode ficar aqui na Galileia. Jesus não vai para Galileia, porque ele está sendo procurado, ele não vai para Jerusalém, porque ele está sendo procurado, e ele está escondido, porque não é a hora. E os irmãos dele falam, ninguém faz o que você faz escondido, porque você quer ser conhecido, você tem que ir para uma grande cidade. E Jesus começa a bater na religiosidade dos irmãos, dos discípulos. E quando Jesus começa a pregar, ele não prega aquilo que os discípulos queriam ouvir, aquilo que as pessoas queriam ouvir, aquilo que a religião estava acostumada a ouvir. E no capítulo 6 de João, ele fala, minha palavra vos ofende? Então essa palavra veio do meu Pai. Mas se essa palavra só te conforta, ela não pode ter vindo do meu Pai, porque o meu Pai não vive como vocês vivem. Mas a nossa geração, como nós queremos personalizar tudo, nós queremos personalizar a nossa igreja, nós queremos que a palavra tenha a ver com o momento que eu estou vivendo. Meu irmão, Deus não se adequa ao que você está vivendo, Deus quer adequar a sua vida, a vida que Ele tem para você. Então a pregação de Jesus é dura, os discípulos começam a ir embora. Um sermão de Jesus, a igreja esvaziou. Sobrou só os 12 sentados na primeira fila do culto. E Jesus virou para os discípulos e falou, dá tempo, quer ir embora? Pode ir embora. Aí Pedro falou, para onde nós iremos? Se só tu tem palavras de vida eterna. Porque a religião quer nos colocar no lugar de conforto, mas o cristianismo quer tirar a gente do conforto. Tem um vídeo que eu gosto que diz que um homem fala assim, eu fiquei a vida inteira esperando entrar na zona de conforto. Porque todo ser humano procura o conforto. Começa o frio, a gente põe a mão no bolso, porque a gente está procurando, o seu organismo, o seu corpo começa a lutar para você ter conforto. É natural. Mas a mensagem de Jesus, ela vem confrontar isso. Ela não vem ser personalizada para você, ela vai personalizar você para ela. Não é a palavra que muda, é você que muda. Mas para mudar, irmãos, tem que mudar as crenças. E quando Jesus é condenado, nós já vamos ler o texto de Êxodo, mas quando Jesus é condenado, sabe o que eles falam? Esse homem disse que ia destruir o templo. Ele falou que levanta em 3 dias o templo. Jesus falou isso no início do ministério, eles ficaram 3 anos guardando isso, remoendo. E é tão interessante o contexto de quando Jesus disse isso. Jesus passa com os discípulos na primeira visita a Jerusalém, e os discípulos estão maravilhados com o templo, e os discípulos começam a mostrar as pedras compridas, sem emenda, e começa a falar para os discípulos, olha o templo, e Jesus falou, eu vou derrubar isso aí, vocês podem derrubar, que em 3 dias eu levanto. O que Jesus estava falando não é de uma construção física, ele estava falando sobre uma mudança de um conceito de adoração. Porque o templo era o lugar onde o judeu sacrificava a Deus. Pode deixar a Bíblia aberta aí que nós vamos daqui a pouco ler. O templo era o lugar onde o povo acreditava que Deus era adorado. O templo já tinha sido destruído por Babilônia uma vez. Depois ele é reconstruído por Zorobabel. E depois ele vai ser destruído de novo em 70 depois de Jesus, 35 anos depois, 37 anos depois. Tito, a mandato de Vespasiano, destrói tudo de novo. Deixou só uma muralha do templo, que até hoje os judeus estão lá nela, clamando.
E ele deixou de propósito, sabe por quê? Porque ele falou: eu vou deixar para que eles sempre lembrarem da vergonha que eles passaram. Então Jesus vem, e o que Jesus quer mudar é a religiosidade do povo. Jesus falou: vocês estão indo num lugar, vocês estão vivendo uma fé que não produz nada na vida de vocês. Esse templo que vocês adoram, eu vou derrubar ele. Ele não faz sentido algum, porque ele é vazio. O sacrifício que vocês entregam lá, eu não recebo mais. Porque os líderes que deveriam estar entendendo estão me perseguindo. E aí, irmãos, eu acho tão lindo que a Vanessa citou e ela arrancou essa palavra de mim. Jesus está passando por Samaria, ele topa com a mulher no capítulo 4 de João. E a mulher tem uma vida destruída. Essa mulher teve 5 maridos, e o que ela tem agora é emprestado. Ela está dividindo. É amante. E Jesus manda 12 homens buscar comida e fica sozinho com a mulher. E quando Jesus se aproximou daquela mulher, talvez ela pensou: é mais um. Que agora, eu imagino, irmãos, que uma mulher para ter 5 maridos tem que ser bonita. Sim ou não? Porque se ela fosse mais ou menos assim igual Lia, sem aparência e sem formosura, rapaz, como que ela casou 5 vezes? Eu imagino aquela mulher vindo, Jesus vindo e falou: mais um. Jesus senta no poço e fala com ela: me dá água. E ela fala: não, mas por que você me pede água? Nós temos um conflito religioso. A sua religião não bate com a minha. Você sendo judeu fala comigo samaritano. E Jesus falou: não, eu não tenho conflito religioso com você. Porque a verdadeira religião sou eu. E ele começa a conversar com ela, e ele revela para ela que ele é o Messias. Ele fala da vida dela, ele fala da intimidade dela, para se revelar a ela. Ele fala dos traumas dela. Ele fala: vai, busca o seu marido. Ela fala: não tem. Ele falou: disseste bem, o que você está agora não é seu. Ela falou: por acaso você é maior do que Abraão, do que o nosso pai Jacó? E Jesus fala com ela, falou: eu posso te dar algo que você está procurando a vida inteira e não encontrou. A mulher estava meio-dia buscando água, porque ela não podia buscar no horário que as outras mulheres iam. E aí ela fala assim, no meio dessa confusão toda, ela vira para Jesus e fala assim: mas me responde uma coisa. Eu quero saber o real sentido da religião. O meu povo adora aqui, os judeus adoram lá. Aonde o Senhor me fala que eu tenho que adorar? E ele falou: já chegou o tempo. Ele não falou vai chegar, ele falou: já chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Jesus estava acabando com a religião naquela conversa. Por que Jesus estava falando de destruir o templo? Porque Deus queria destruir o epicentro visível de Deus na terra. Porque a partir de Jesus, Deus não habitaria mais em prédios, Ele habitaria em todo aquele que nele crê. Em Jesus, você não vai depender de um lugar, você vai se tornar um lugar. Você não vai experimentar uma visitação, você vai se tornar uma habitação. É isso que Deus quer conosco, irmãos. Deus quer andar conosco. Deus não quer te visitar, porque visita a gente fica doido para ir embora logo. É ou não é? 3 dias, vem essa cota. 3 dias você fala assim: que vontade de ir no banheiro com a porta aberta. Que vontade de tomar água de cueca. Nesse frio não, né? Que vontade de colocar o meu pijaminha e sair do banheiro com ele. 3 dias. É igual quando a gente vai para o Brasil. A gente vai para o Brasil, a gente chega lá, pensa que todo mundo está morrendo de saudade. É o tempo do povo abrir os presentes. Eles voltam a trabalhar e você fica sozinho lá. Aí eles falam: vai na minha casa à noite.
Aí você fica lá o dia inteiro, andando nas praças, tirando foto, procurando uns amigos à toa que não trabalham. Porque visita a gente quer que vá embora logo. Deus não quer nos visitar. Deus quer habitar em nós. Mas para Ele habitar em nós, Ele precisa quebrar as nossas crenças. Porque nós acreditamos que eu vou na igreja, que Jesus fica na igreja. Tem irmão que vai embora do culto aqui e amanhã ele esquece que ele é cristão. Ele esquece que ele é a habitação de Deus. Ele esquece que quando ele está na casa dele com os filhos dele, ele precisa ali honrar a Deus. Por quê? Porque ele se tornou um religioso. E o religioso tem algumas características. Diante do povo ele representa. Ele não é. Ele parece. Ele parece ser santo, mas não é santo, ele é profano. Os religiosos da época tinham uma roupa diferente, tinham nobreza. Mas quando Jesus olhou para eles, Jesus falou assim: vocês não passam de sepulcros caiados. Por fora vocês estão lindos, por dentro vocês estão cheios de bicho. Porque a religiosidade, ela preocupa com a aparência. A santidade preocupa com a nossa essência. A religiosidade faz você parecer crente. A santidade de Deus faz você se tornar um cristão verdadeiro. A religiosidade vai te criar para você ter uma vida que apresenta. A santidade vai fazer você ter uma vida que representa o reino de Deus. E esse problema é antigo, irmãos. Porque nós nos apegamos no que cremos. A gente não fala, mas nós é igual a Maria Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim. Aprendi, mas meu pai me ensinou. E a gente vai construindo alguns bezerros para facilitar o caminho. Porque, irmãos, andar nessa terra é um desafio. Andar num mundo no qual a cada dia as coisas são piores, e sendo um cristão de verdade é um grande desafio. Falar para os seus amigos que você acorda de manhã para ir para a oração é uma loucura para eles. Falar para os seus amigos que você vai cuidar dos pobres é surreal. Porque o mundo não consegue entender aquilo que Deus está fazendo. A religião não consegue compreender. E eu amo a Bíblia porque a Bíblia conta uma história que está em Êxodo capítulo 32. Que Deus tirou um povo que estava escravo há 400 anos. Deus tira eles ficam 430 anos também, porque Moisés atrasa 30 anos. Quando Deus tira eles começam a andar com Deus. No primeira semaninha, Deus leva eles para um caminho que tem um mar. Os inimigos estão atrás, e eles falam: e agora? Quem poderá nos socorrer? Deus abre o mar, eles passam de pé seco. Daqui a pouco eles estão com fome, eles falam: ai, a gente precisa de comida, a gente já não aguenta mais comer isso. Começa a cair pão do céu. Depois eles enjoam dos pães, falam: não, só pão não dá, pão natural. Nós queríamos uma carninha também. Aí os passarinhos vêm, dá uns rasantes, cai tudo na terra. Aí eles estão andando no deserto, lugar onde não tem provisão nenhuma. E eles querem beber água fresca. Vai na rocha, sai água. Sai água. Aí eles estão andando. Eles têm a representatividade de um homem chamado Moisés, que representa o próprio Deus e na frente deles. Um homem que Deus o chama de amigo. Deus chamou Moisés, meu amigo. E aí esse povo anda com Deus, as coisas acontecem. E daqui tem 3 coisas interessantes. A primeira coisa é que todas as vezes na Bíblia que Deus quis levar o povo por um caminho, Ele não levou para o caminho mais fácil.
Então desconfie se a voz que você está falando que é Deus está te levando para o caminho mais fácil, que pode ser os deuses, talvez não é o Deus de Israel, porque Deus nos leva no caminho da impossibilidade, para Ele manifestar como Deus. A religião nos leva no caminho da facilidade, porque na religião você não vai poder contar com milagres, você vai ter que viver pela sua razão. A religião, o que ela vai produzir em você não é fé, é incredulidade. Quanto mais você andar com Deus, mais incrédulo você vai se tornando. E aí diz o seguinte, que no capítulo 31, Deus levanta um homem chamado Bezalel para construir algo para Deus. É a primeira vez que esse cara aparece na Bíblia. Deus escolheu um homem e falou: Moisés, eu vou mostrar tudo para você e vou botar o outro construir. Só que antes de começar a construção, sobe aqui na montanha que eu tenho que te entregar algo. Eu vou dar uma palavra, eu vou dar uma lei para o povo. E aí Moisés foi ficar com Deus e ficou 40 dias e 40 noites. Tem duas coisas que me assustam nesse texto. A primeira é que Moisés perdeu a noção do tempo. A segunda, que tinha um menino no topo da montanha, chamado Josué, que ele não ficou no arraial, mas ele não pôde subir no monte, mas ele ficou no pé do monte. Ele não podia subir com Moisés, mas ele não quis ficar no meio do povo. Ele falou: eu vou ficar aqui no meio esperando. Durante 40 dias, Moisés, e 40 noites, não foi só 40 dias. Moisés ficou com Deus, e Deus mostrou todo o templo para ele, e Deus escreveu numa pedra, e deu a ele. Mas no meio disso, capítulo 32 diz assim: quando o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, o povo reuniu-se com Arão e disse: levanta, faz para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a esse Moisés, homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E disse Arão, preste atenção, e disse Arão: arrancai os pendentes de ouros que estão em vossas orelhas, nas vossas esposas e nos vossos filhos e filhas, e trazei a mim. E todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam em suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele recebeu em suas mãos e formou um buril, depois de ter formado um bezerro de fundição. Eles disseram: esses são os deuses, ó Israel, que nos tiraram da terra do Egito. Quando Arão viu, construiu um altar diante dele, e Arão fez uma proclamação e disse: amanhã é festa ao Senhor. E eles levantaram cedo na manhã seguinte e ofereceram ofertas queimadas, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo se assentou para comer e beber e festejar. Então o Senhor disse a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que tiraste do Egito se corrompeu. Depressa desviaram do caminho que lhe ordenei, e fizeram sacrifícios, e disseram: esses são os deuses que nos tiraram do Egito. E o Senhor disse a Moisés: tendo visto este povo, eis que é mais obstinado. Versículo 15. E Moisés se virou e desceu do monte, com as 2 tábuas do testemunho estavam em suas mãos. E as tábuas estavam escritas de ambos lados, de um e de outro lado estavam escritas. E as tábuas eram uma obra de Deus, e a escrita era escrita de Deus, gravada nas tábuas. Quando Josué ouviu o som do povo jubilando, disse a Moisés: há festa de guerra no acampamento. E ele disse: não, é voz dos que gritam por domínio, e nem porque gritam, voz que entoam por derrota. Mas eu ouço um alarido dos que cantam. E aconteceu que eles se aproximaram do acampamento, e viu o bezerro e dança. E a ira de Moisés se acendeu, e lançou as tábuas da mão, e quebrou ao pé do monte.
E ele tomou o bezerro que tinha feito e queimou no fogo, moeu até virar pó, e espalhou sobre as águas, e fez com que os filhos de Israel bebessem dela. E disse Moisés a Arão: o que esse povo fez a ti, para que trouxesse tão depressa pecado sobre eles? E disse a Arão: que a ira de meu senhor não se acenda. Conheces o povo que é inclinado para o mal, porque disseste: faz-me um Deus que irão adiante de nós da terra, que nos tirou da terra do Egito, e não sabemos o que lhe sucedeu. Até aqui. Preste atenção. Deus tem um caminho, Deus tem uma forma, e essa forma de Deus não é negociável. Os planos de Deus não são negociáveis. Deus não está disposto a negociar com você. Você pode me servir assim, assim, assim. Não. Isso é religião. A religião fala: você vai até onde você consegue. Mas existe uma forma de você fazer. É criar um Deus da sua maneira. É criar uma crença a partir da sua maneira, para te levar aonde você quer. Irmãos, quando eu li esse texto hoje de manhã, eu falei: meu Deus, Deus tirou o povo do Egito. Eles estavam indo num caminho, e no caminho que eles estavam indo tinha um propósito. Deus estava levando eles para uma terra prometida. Deus estava levando eles para um lugar de descanso. Deus estava levando eles. Deus havia tirado eles da escravidão. Alguns amavam ser escravos, mas no meio do caminho você vai ver eles reclamar, querendo voltar. Mas no meio do caminho eles falam: não, o homem que está na nossa frente sumiu. Em momento nenhum eles olham para Deus, eles olham para Moisés. E a primeira coisa que a religião faz é a gente largar de olhar para Jesus e olhar para os homens. Porque quando a gente começa a olhar para os homens, é fácil a gente se perder. Porque a gente começa a andar por aquilo que a gente está vendo. E a fé não nos leva a andar pelo que vemos, a fé faz andar por aquilo que nós não vemos. Então o povo não podia ver Deus, e a fé do povo estava em Moisés. Quantos irmãos se desviaram do evangelho porque estavam olhando para pastores? Aí o pastor se afasta, o irmão se afasta. Aí o pastor peca e erra, e o irmão: não vou ser crente mais, porque aquele ano era tão de Deus. Tira os seus olhos dos homens, tira os seus olhos da estrutura. Começa a falar: não, Moisés, qual era o comportamento que Deus esperava do povo? Falar: por mais que Moisés desapareceu, nós vamos continuar no caminho, nós vamos continuar andando, porque Deus que nos trouxe até aqui vai nos levar até lá. Muitos homens me desapontaram, muitos homens me abandonaram, mas os meus olhos nunca estiveram neles, os meus olhos estavam acima deles. Então a religião quer que você olhe para uma referência e faça dele um papa. Mas Jesus quer que você olhe para as pessoas, e não tem problema ter uma referência, mas a sua referência não pode ser o seu Deus. Você precisa crer mais em Deus do que você crê nas suas referências. O dia que a sua fé estiver mais em mim, irmão, você está tendo um sério problema. Você está míope espiritual, porque você não consegue ver aquilo que Deus pode fazer além da minha capacidade. Então quando eles olharam para a circunstância, eles falaram: nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que fazer alguma coisa. E eu descobri algo tão poderoso aqui nesse texto, que a primeira coisa é que a religiosidade rouba de você o seu recurso. Sabe por quê? Porque falou: tira os brincos que estão nas orelhas de vocês. Eles já tinham ofertado no capítulo 25 para o tabernáculo. A oferta do tabernáculo já estava alçada, o que tinha sobrado era deles. Deus falou: eu vou dar uma parte para vocês ofertarem, mas vai ter uma parte que vai ser para vocês. Mas a religião roubou o que era deles. A religião não roubou o que era de Deus, porque o fogo que foi feito do bezerro, ele não foi usado no templo, ele virou pó.
Depois ele falou: tira dos filhos e das mulheres. Todo homem religioso, a primeira coisa que ele perde é o recurso que ele tem ou que ele poderia ter. Porque tem homem que é tão religioso que ele nem consegue ter para perder. Ele perde antes de ter. Depois ele perde da esposa. Quantas mulheres passam, e eu já coloquei a minha mulher num lugar desse, durante anos, que ela padecia não porque ela desobedecia, porque ela tinha um homem obstinado, porque ela tinha um homem cheio de crenças erradas, um homem que queria estabelecer a obra de Deus, construindo bezerros, e que jurava que estava agradecendo, honrando a Deus. Então eu descobri, irmãos, que para a gente acessar as coisas em Deus, nós precisamos parar de construir bezerro. E parar de construir bezerro é parar de personalizar a nossa crença. É parar de gastar o dinheiro que nós temos com aquilo que é errado. É parar de investir em coisas que Deus não quer que a gente invista. Mas eu estou fazendo isso para o meu futuro, é verdade. O povo fizeram um bezerro por causa do caminho. Vamos construir um bezerro que ele nos guiará. Todo bezerro vem roubar o lugar que é de Deus. Toda potestade, ela quer roubar o lugar que é de Deus. Mamon quer roubar o seu coração, uma religião quer roubar o seu coração. Me dê sua religião para mim. Não tem como você pegar ela, porque ela é enraizada dentro de nós. A gente se torna. Uma vez a gente tinha um campeonato de crente, só crente podia jogar. Aí nós batizávamos os meninos antes do jogo, os bons de bola. Aí na hora que fomos orar no balneário, todo mundo aquecendo, nós tínhamos colocado uns 4 caras bons, batizou numa semana antes. Aí nós fomos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Quando terminou o Pai Nosso, um dos meninos no meio: Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. Mas todo mundo parou: não ora isso aqui não, filho. Não pode, filho. Ele falou: nossa, cara, é simultâneo, né? Porque a gente já ora, já vem, né? E quando a gente se converte, que a gente ainda continua falando assim: Ave Maria. A gente fala ou não, às vezes, sem querer? Quem aqui falava isso? Eu falo, é normal. A Vanessa falava sempre, ela falava: nossa senhora. Eu falo: nossa não, só sua. Eu não estou falando isso sobre crença, mas nós recebemos os nossos pais e nós nem questionamos. Há uma crença sobre os santos, irmãos, que não tem nenhum problema com os apóstolos. Há um problema com quem quis domesticar isso. Eu não gosto nem de falar de Maria, porque tem uns irmãos que ficam falando mal de Maria aí. Imagina alguém falar mal da minha mãe, rapaz. Porque Jesus foi filho de Maria também. E eu imagino que no céu ela está num lugar sim honrado. Eu não posso adorá-la, porque ela não nasceu, ela não foi criada. Eu tenho certeza que até ela fala: não, a glória é dele. Eu imagino, você acha que Pedro está lá no céu trabalhando de zelador, irmãos? Não. Ele não está. A Bíblia fala que eles estão sentados sobre um trono e que quando o cordeiro passa, eles tiram as coroas da cabeça e se prostram diante dele. Mas a religião, ela nos constrói. E quando a gente fala de santos é fácil. A gente se converte, a gente fala: não, abandona o santo. Parece que se tornar crente é só largar de adorar os santos, de venerar os santos. Mas a religião também faz a gente ter uma visão errada sobre os recursos. A religião faz a gente ter uma visão errada sobre o casamento. A religião faz a gente ter uma ideia errada sobre amor. Quantos casamentos de pastor eu vi pastores fazer e falando: você precisa buscar a felicidade. Irmãos, Deus nunca mandou o casamento ser para ser feliz. Deus mandou o casamento ser uma aliança. E a aliança, um compromisso de entrega um por outro.
Mas a religiosidade quer sempre nos colocar num lugar de conforto, porque você precisa ser feliz. Grande parte dos casamentos que acabam hoje no Brasil tem que falar porque vai largar. Aí sabe o que eles falam? Incompatibilidade. Nós não temos nada a ver, irmãos. Se eu fosse largar por causa de incompatibilidade, no primeiro dia de casamento eu tinha acabado o casamento. Nós éramos totalmente incompatíveis, um pobre, outro rico, um amoroso, outro grosso, um meloso, carente, a outra. Mas a religião fala, não, você tem que estar no centro. E o cristianismo fala, não, você tem que ser mais baixo. A religião fala, você precisa ser honrado. Jesus fala, não, você precisa ter uma toalha para lavar os pés dos outros. A religião fala, você tem que ser o maior. O cristianismo fala, o maior é o menor. Você precisa ser o menor, precisa ser promovido. Então, preste atenção, o povo arranca os recursos e dão na mão dele. Arão pega os recursos, o povo não pediu um bezerro. Quem desenhou o bezerro foi Arão. Ele falou assim ainda, joguei no fogo e deu essa forma. Moisés está com uma pedra que o dedo de Deus escreveu. É a palavra de Deus que conduz o povo à segurança. E quando ele desce, Josué ainda é fraco no discernimento. É um homem que está no pé da montanha, mas que não subiu na montanha. Josué fala, está tendo uma guerra lá embaixo, o barulho é de guerra. Moisés falou, não. Porque Josué ainda estava discernindo a partir do que ele via. Nossa, esse irmão aqui é espiritual. Nossa, aconteceu uma boa notícia lá. Alguém lutou lá e deu. Moisés falou, vamos. O negócio lá embaixo desandou. Quando Moisés olha o bezerro, sabe o que ele fez? Ele pegou as tábuas que tinha a letra de Deus e quebrou. Porque todas as vezes que a gente construir bezerro, nós vamos quebrar toda a palavra de Deus que está sobre nós. Eu tenho uma palavra! Constrói bezerro para você ver se ela vai se cumprir. Mas Deus não é filho do homem para se arrepender. Deus não é. Constrói um bezerro para você ver. A palavra que Deus escreveu com a mão, que era para guiar o povo, agora ela está partida no chão. Existe algo que pode quebrar todas as palavras que nós recebemos. Sabe o que é? É uma vida obstinada, um homem que vive levantando deuses para si. Mulheres que fazem dos seus maridos mais importante do que Jesus. Homens que fazem das suas esposas e dos seus filhos. Irmãos, eu amo os meus filhos, mas os meus filhos não me roubam o lugar de Deus. Ontem eu passei o dia inteiro com eles. E aí eu falei assim, Jesus, eu estou aqui porque eu preciso estar com eles aqui. Mas o meu desejo não era estar aqui, eu precisaria estar lá, do lado do Roberto, ajudando, cuidando de alguma coisa. Eu falei assim para Jesus ontem, Jesus, me ensina a poder descansar e descansar, porque eu ligava para os meninos a cada 10 minutos, eu ligava, e aí, está tudo certo? Está precisando de alguma coisa? Porque eu nunca vou amar mais a minha família, mais os meus filhos, mais o meu carro, mais o meu dinheiro do que a Deus. Porque quem me tirou da onde eu estava não foi homem nenhum, foi o próprio Deus. Quem me deu os meus filhos foi Deus. Eu tenho uma palavra de Deus. Constrói um bezerro para você ver o que a palavra vira. Eu conheci muitos jovens. Na minha geração saiu de mais de 20 pastores numa mesma igreja. Sobraram 2. Uns viraram homossexual. Esses dias a minha nossa amiga veio e começou a dar o relatório de cada um. Pastor que saía com prostituta, que perdeu esposa, que perdeu o casamento. Outros se desviaram. E eu fiquei pensando, aonde que esses homens se perdem? Havia uma palavra de Deus, mas Deus falou. Hoje eu descobri por quê. Porque todo homem que constrói um bezerro ou um besouro que for, vai destronar as palavras de Deus. A religião quer que a gente faça um Deus à nossa maneira.
Irmãos, o dia que sabe qual é o primeiro passo, você está muito perto de desviar do Evangelho, quando você quiser servir Deus do seu jeito. Quando servir a Deus não te custar mais nada. Aí eu quero terminar aqui dizendo o seguinte: a religião quer nos colocar nesse lugar. A religião não quer que ela nos põe tão cheio de razão que a gente não quer ser ofendido. A gente ama os pastores bajuladores, que tem uma roupagem de amoroso, mas de amoroso não tem nada, porque se ele fosse amoroso, ele não estava comendo as ovelhas. Hoje eu estava vindo com meu filho e falei: qual que é um prazer de um pastor? O Kessler falou: as ovelhas? Eu falei: não, as ovelhas é a responsabilidade. O prazer de um pastor é a mulher e os filhos. Porque as ovelhas Deus não deu para ele, Deus deu para ele cuidar. A mulher e os filhos não, Deus deu para ele. As ovelhas, eu vou embora daqui e vem o pastor Nai para ser o pastor dessa igreja, e vem o pastor Kessler, vem o pastor Roberto, vem o pastor Rogério, vem o pastor Júnior. Mas a minha esposa, Deus nunca vai dar ela para ninguém. Então deixa eu te contar uma coisa, irmãos. Não crie um Deus para você segundo a sua, não. Aí quando Moisés desce, Arão já está com medo. Fala: o que eu fiz? O que era para trazer beleza na família, que todo mundo de ouro. Aquele povo sonhou a vida inteira ter ouro, porque eles eram escravos e viu os egípcios com ouro. O que Deus deu para eles, o bezerro roubou. Aí sabe o que Moisés faz? Moisés pega o bezerro e joga no fogo, derrete até virar pó, depois joga na água e fala: agora vocês vão beber o bezerro de vocês. Sabe, vocês vão morrer agora bebendo água com ouro. E sabe o que é o interessante, irmãos? Dessa geração, todos morreram no deserto. Todos. Só teve um homem, Caleb, que estava lá, e o menino Josué, que estava na beira da montanha, que entrou na terra. Sabe por quê? Por 2 motivos. Primeiro, escravo não consegue entrar no lugar de liberdade, então ele precisa morrer na escravidão. Não era desejo de Deus matar o povo em 40 anos no deserto, era 3 dias a caminhada. Mas o coração obstinado daquele povo fez com que eles morressem. A segunda coisa interessante disso aqui é que a regra que nós criamos para nós, o Deus que nós criamos, é o que vai nos impedir de viver o extraordinário. E aí depois você lê na sua casa, mas quando Moisés termina de jogar e todo mundo beber água, Moisés falou assim: agora, quem é por nós aqui? Vem aqui do meu lado. Falou: eu preciso de uns homens que estão dispostos a tudo por Deus. Nós vamos ter que matar todo o cara que adorou o bezerro aqui agora. Cadê? Quem pode me ajudar nessa missão? Aí tem uma tribo que não tem herança, que são sacerdotes, chamada a tribo de Levi. E até então eles não eram sacerdotes. Até então eles eram simplesmente uma tribo comum, que iam lutar por terra. Mas eles falaram: nós vamos matar todos que fizeram isso. E a Bíblia diz que eles matavam primos, parentes e irmãos. Eles entravam nas tendas e matavam. A tribo de Levi. E aí quando eles foram tão zelosos, sabe o que Deus fez? Falou: agora vocês vão ser para mim sacerdotes, porque vocês estão dispostos a fazer o que ninguém está disposto a fazer. Irmão, deixa eu te contar, Deus não conta com todo mundo que está dentro da igreja. Deus conta com aqueles que estão dispostos a fazer o que outros não estão dispostos a fazer.
Chamado todo mundo tem. Tem gente que fala, eu tenho um chamado. Eu não acredito. Você tem um chamado? Eu preciso ver a sua vida. Deus me chamou para tocar. Não acredito não, irmãos. Tocar todo mundo sabe. Até o Gustavo Lima sabe. Ai, mas eu sou um pastor. Eu quero ver sua vida. Eu quero ver o que você está disposto a fazer por Jesus. Eu quero saber o que você está disposto a perder. Você está disposto a sacrificar o seu amigo? Você está disposto a sacrificar a sua amizade? Ah, mas é meu amiguinho, rapaz. Não tem amigo que me tire domingo à noite da minha casa. Não tem jantar que me tire da minha casa no sábado à noite, que eu já estou preparando para vir buscar a Deus. E não é hoje não. Ah, mas o senhor é pastor? Não, quando eu era jovem, todo mundo ia sair, nós íamos para o monte orar. Sabe quem foi os dois dos 20 pastores que são pastores? Sabe quem foram os dois que continuaram sendo pastor até hoje? É os dois que quando todo mundo ia para a festa, nós íamos para a montanha orar. Enquanto todo mundo estava desfrutando, estava eu e o Dave orando. E muita gente falava assim, os nossos amigos, vocês são religiosos. Nós não víamos anjo. Os que viam anjo virou gay. Nós não víamos anjo, nós não víamos nada, mas nós tínhamos uma Bíblia aberta, nós estávamos lendo a Bíblia, nós estávamos falando, Jesus, me ajuda a ser crente de verdade. Jesus, eu tenho que... O povo estava aqui vendo um anjo, eu estava vendo, era maconha. Eu falava, Jesus, eu não posso usar droga de novo, me ajuda. Então, irmãos, eu quero terminar aqui dizendo para você, não construa a sua religião não. Não cria suas regras. Eu sirvo a Deus até aqui. Se passar daqui eu não vou. Eu vou para outra igreja. Você vai para o inferno. Você não vai para outra igreja não. O reino de Deus não é você que escolhe as regras. Nossa, esse pastor aqui não volta aqui mais. Esse pastor é meio radical. É verdade. É porque eu aprendi com um homem chamado Jesus de Nazaré. Mateus capítulo 8, vem um menino, Jesus, eu quero te servir, eu vou ser um discípulo. Jesus falou, então vem, me siga. Ele falou, só tem um problema, deixa eu enterrar meu pai. Jesus falou, não dá tempo. Se você quiser participar do velório, fique no velório, deixa os mortos enterrar os mortos. Você quer, vem. Rapaz, um homem que não tem paciência para esperar o velório, ele não está disposto a negociar com você do jeito que você quer não. Se você quer servir do seu jeito, funde a sua religião. Porque a religião de Jesus, sabe como foi, João? Numa cruz. Mas eu vou fazer, faz do seu jeito, por isso que você vive do seu jeito. Você quer que Deus te sustente? Você quer que Deus aponte o caminho e que Ele vá com você? Você quer que Deus honre a sua vida? Você quer viver algo extraordinário em Deus? Irmãos, você quer viver algo extraordinário em Deus? Eu estava pensando um ano atrás, nós não tínhamos ninguém, nós não tínhamos nada, nós não tínhamos casa, nós não tínhamos nada. Nós estávamos nesse tempo lá em Lisboa, eu e minha família, tinha voltado para um quarto de novo, e aí a gente ia vir só um dia antes para encontrar aqui, para fazer as primícias. Nem ia. Depois que eu pedi, lembra, pastor? Nós não tínhamos. Não tinha nada. Mas a gente continuava amando a Deus e falando, Senhor, eu vou te honrar, independente do que aconteça, eu não escolho o meu caminho, eu não vou criar um caminho para me andar. Irmão, sabe por que sua vida está dando errado? Porque sabe o bezerro que você constrói, é as escolhas que você faz. Eu converso com alguns irmãos aqui da igreja, eu falo, irmão, por que você não casa com aquela irmã? Aquela irmã é uma bênção. E ele fala, não, pastor, é porque assim, sabe, eu quero uma da bunda grande. Escandalize. Eu quero uma cheirosa, eu quero, você quer ser corno, filho? O que você quer? Eu quero viver o plano de Deus, eu quero viver o propósito de Deus. Cara, pode me custar tudo, eu vou viver os melhores dias da minha vida. Eu vi aquele menino morrendo, eu falei, Jesus, deixa eu morrer desse jeito, por favor, eu quero morrer pregando o evangelho.
Aí Jesus falou para mim: mas você pediu para morrer decapitado, você já mudou. Eu falei: Jesus, eu quero morrer fazendo o que eu nasci para fazer, pregando o Evangelho. Tudo é perda. Irmão, se Deus for na sua frente, não tem porta que não abre. Se Deus for na sua frente, não tem deserto que tenha dificuldade. Sabe por que as coisas não estão andando? Porque você está fazendo bezerro. Se Deus for na sua frente, as coisas acontecem, o casamento muda, a sua vida muda. Mas tem que jogar o bezerro no fogo. A tribo de Levi dispõe a matar e agora vai receber até a herança deles agora é o Senhor. Você quer viver algo em Deus? Faça para Deus o que você nunca fez para ninguém. Você quer que seu casamento seja uma bênção? Honre Deus como você nunca honrou sua esposa. Mulher, deixa eu te falar, o seu marido, se ele dormir até 10 horas, pelo amor de Deus, arruma um espinho, cutuca ele. Acorda ele dia de quinta-feira, fala: quinta-feira, 6 horas, se você não for para a reunião entre homens, eu te mando embora daqui. Você não quer que seu marido melhore? Manda ele. Você vê que eles voltam com semblante triste na quinta-feira, tudo abatido, tudo desludo. Ai, estou numa luta, pastor. Eu falo: não está não, se você estivesse na luta, você estava acordando cedo. Você não está acordando cedo, você está folgado demais. Amém, irmãos? A religião quer te colocar no conforto, Jesus quer te... Eu tenho pensado nesses dias, você está disposto a entrar no lugar de desconforto por crer? Porque se você tiver, um milagre vai acontecer. Não faça o bezerro. Está demorando, espere. Espere. Eu não vou fazer o bezerro. Ah, mas não sei o quê. Sabe por quê? Nunca esqueça disso. Todo um homem que constrói um bezerro, ele faz com que a palavra de Deus seja quebrada. Deus não nos chamou para levantar bezerro. Deus nos chamou para a gente levantar altares, para adorá-lo. Amém? Fique em pé, por favor.